Eu quero convidar você a nós iniciarmos uma nova série de mensagens, 40 dias de prosperidade bíblica. Nós estamos sendo desafiados a repensar os nossos valores dentro da igreja. Algumas ideias que já estão fixas na nossa cabeça. Ouvirmos a Bíblia de novo e deixarmos a Bíblia nos ensinar qual é o caminho que Deus tem para nós. Em Josué capítulo 1, versículo 8, tem uma palavra que nos corrige a nossa rota, a direção da nossa vida. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medita nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará. Diga, eu prosperarei. E terá sucesso em tudo o que fizer. Diga, eu terei sucesso em tudo o que eu fizer. Por trás da verdadeira prosperidade bíblica, nós temos a boa mordomia cristã. Quando uma igreja, uma religião, distorce essa área da prosperidade, a primeira coisa que eles fazem é esquecer a mordomia. O que é mordomia? Mordomia é o conceito de que Deus é o Criador e dono de todas as coisas, e eu vim nu, nasci nu, e voltarei sem levar nada. Portanto, eu sou apenas na passagem dessa terra um mordomo. Eu desfruto, eu vivo dentro dos bens materiais que não são meus, gerencio bens materiais que não são meus, presto contas ao verdadeiro possuidor de todos os bens e riquezas e vivo como um mordomo fiel. A prosperidade, guarda isso no teu coração, a verdadeira prosperidade tem o conceito de mordomia, de boa mordomia cristã por trás. E por isso, queridos, eu quero já avisar você, são 40 dias. A primeira mensagem, a mensagem de hoje, um coração rendido para uma vida sem estresse. Essa é a mensagem de hoje. A próxima, fé em Deus e sábia administração. Terceira, os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Quarta, liberdade espiritual e famílias abençoadas. Quinta, generosidade e contentamento, a vitória contra a avareza. Sexta, consagração e multiplicação, o segredo das grandes decisões. Sétima e última, praticando a espiritualidade que abençoa. Portanto, queridos, falarmos de prosperidade é nós entendermos primeiro qual é a verdade. Você sabe que quem trabalha no banco para estudar as notas falsas, precisa conhecer a verdadeira. E para você conhecer o que tem de falso sobre prosperidade, você precisa conhecer a verdadeira prosperidade, para não ser enganado e andar dentro da vontade de Deus. Mas posso garantir a você que Deus tem uma vida próspera para cada um de nós. Prosperidade não é só bens materiais, é saúde, paz, espiritualidade, administração, família, provisão material e plena. O apóstolo João, ele disse algo muito poderoso. Em 3 João capítulo 1, versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Prosperidade é quando o teu espiritual está alinhado com o teu material. Eles não estão desalinhados. O segredo de ser próspero no material é primeiro ser próspero no espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, queridos, faço você pensar como hoje 5 de cada 10 brasileiros estão endividados e não estão pagando as suas dívidas. Ou seja, olhando aqui hoje, entre nós, metade não está pagando as suas dívidas. Olhando aqui dentro, entre nós, metade está com o nome sujo.
Responda para mim essa pergunta: é a vontade de Deus isso? É vontade de Deus que a gente sinta vergonha, que a gente fique acordado, porque não consegue pagar uma conta? Não é vontade de Deus isso para as nossas vidas. Portanto, guarda o que o apóstolo João falou. Ele disse, olha o que o apóstolo João, discípulo de Jesus, disse: oro para que você seja próspero no material, como próspera é a tua alma. Cresça espiritualmente e experimente a verdadeira prosperidade. Vamos começar hoje a nossa primeira mensagem: um coração rendido para uma vida sem estresse. Vamos ler Mateus capítulo 19, versículo 16 até o 22. Eu aguardo você abrir a sua Bíblia. Mateus 19, 16 a 22. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus então respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse momento. Dinheiro é um assunto espiritual. De 30.000 versículos que tem a Bíblia, aliás, para ser exato para você, tá? 31.102 versículos tem na Bíblia. Dos 31.102 versículos, 6.000 são sobre dinheiro, bens e riquezas. Porque a Bíblia já entende que o teu espiritual está ligado ao teu financeiro. O teu material está ligado ao teu espiritual. 6.000 versículos da palavra de Deus. Portanto, entenda, não é sobre dinheiro. Prosperidade não é sobre dinheiro. Nós estamos aqui diante de um assunto espiritual. E não existe prosperidade sem um coração rendido, sensível e obediente à voz de Deus. Portanto, para mudar a minha realidade financeira, Deus não começa a trabalhar no bolso, Deus começa a trabalhar no coração. Para o meu coração se tornar sensível, rendido e obediente a Deus. Rick Warren, autor de um dos livros mais vendidos e lidos da igreja, que é Uma Vida com Propósito, quem conhece, quem já leu, ele diz o seguinte: a questão não é quanto dinheiro você tem, mas se Deus é dono do seu coração. Quando Ele, Deus, o possui, o dinheiro deixa de controlar você. Nós vamos perceber, querido, que Deus, Ele não quer saber aonde está o meu dinheiro. Deus quer saber aonde está o meu coração. Pergunte agora para quem está do seu lado, hoje à noite, pergunte: onde está o seu coração? Mas olhe bem nos olhos. Eu sei que o marido e a esposa é um momento assim que eu já percebi que alguns olhares deu até saiu aquele raiozinho. Não sei o que aconteceu nesse domingo, muita coisa pode ter acontecido.
mas aonde está o seu coração? Falar de prosperidade é falar de um acerto da rota desse coração aqui. Por isso, queridos, nossa vida se torna leve, eu entro numa liberdade quando entendo o que Deus tem para mim. Carlito Paes tem uma frase tremenda. Ele diz o seguinte no seu livro, A Vida Biblicamente Próspera, que é a base dessa mensagem. Em Cristo, descobrimos que prosperidade não é peso, mas descanso. Não é acúmulo, mas propósito. Não é ansiedade, mas paz. Posso ouvir um amém de vocês? Portanto, queridos, acumular no egoísmo gera estresse. Administrar com mordomia e generosidade gera bênção e transformação. Eu estava esqueci de manhã, esqueci agora. Comecei a mensagem e quero lembrar vocês que essa série, nós queremos que você estude. Nós não queremos pessoas na igreja que seguem cegamente os outros. Isso aceitas querem. Aceitas querem pessoas fanáticas, que não entendem porquê, como, mas obedecem porque têm medo do inferno. Não, você não. Você é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa com entendimento. Então nós queremos que você tenha o direito de levar para casa o estudo. Se você pode pegar ali, você pode fazer depois, quando chegar em casa. No aplicativo da nossa igreja vai estar o esboço dessa palavra. Você pode acompanhar agora, em loco mesmo, ou em casa você pode baixar, fazer as suas anotações. Tudo que eu estou falando aqui estará ali também. Agora, 5 verdades para termos um coração rendido e uma vida sem estresse. Primeiro, avalie sempre as suas motivações. Eu gosto de estudar as perguntas de Jesus. Eu olho para esse texto bíblico e eu me foco na pergunta que Jesus fez. Porque quando Jesus pergunta, ele arranca máscaras do coração. Você lembra daquela mulher samaritana que discutiu com Jesus na beira do poço? O que Jesus disse para ela? Onde está o teu marido? Ai, ai, ai. Jesus mexeu no problema dela. Ela disse, não tenho marido. Jesus disse, falasse a verdade agora. Porque esse homem que está contigo não é teu marido. E já passou mais 5 pela tua vida. Então a pergunta de Jesus, ela é sempre no cerne. Com a mulher adúltera. Aquela mulher foi jogada no chão, as pessoas queriam apedrejar a mulher. Jesus diz então, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra, todo mundo vai embora. Quando todo mundo vai embora, Jesus pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Uau! Aonde estão os teus acusadores? Já tinha todo mundo indo embora. Ela não sabia responder essa pergunta. Onde estão os teus... Porque ela não sabe onde eles moram. Cada um foi para a sua casa. Mas é porque faltava um último acusador que estava apedrejando ela mesma. Onde estão os teus acusadores? Tinha uma última, que era ela mesma, que precisava se perdoar e parar de se acusar. Então, queridos, quando Jesus olha para o jovem e pergunta, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Jesus queria conhecer o coração, o interesse por trás. Primeiro, ele quer seguir Jesus na frente de todo mundo. Quando está todo mundo reunido, aquele jovem acostumado a ser abajulado, porque era dono de muitas propriedades, mimado, bobinho, ele chega na frente de todo mundo e diz, Jesus, eu quero te seguir. O que está me faltando na vida para ser perfeito? Jesus pergunta, eu quero saber o que está no teu coração, jovem. Eu quero saber das tuas intenções. Se você quiser uma vida rendida a Deus e sem estresse, escute o que eu vou falar agora. Deixe o Espírito Santo avaliar as motivações do seu coração. Deixe o Espírito Santo avaliar as motivações do seu coração. Você quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro para ela. Você quer conhecer uma pessoa? Tire o dinheiro dela.
Você quer saber se você tem um amigo? Empreste o dinheiro. Você quer saber se você tem um amigo? Diga não a ele, não vou emprestar. Nós conhecemos as pessoas quando falamos de dinheiro. Quantos aqui ajudaram com dinheiro um amigo, o amigo não conseguiu pagar e ainda ficou magoado e contra você? Quantas histórias eu conheço de gente que emprestou para um amigo, e aí o amigo, tio Oda, ainda depois não conseguiu pagar e ficou brabo contigo que emprestou. Aí tem um cara que diz assim para mim: pastor, eu perdi o dinheiro, perdi o amigo e perdi minha reputação, porque o cara ainda fala mal de mim. Jesus, ele nos chama avaliando as nossas motivações. Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Número 2, vença o egoísmo com a generosidade. O jovem disse: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Queridos, tem uma falácia nos mandamentos de Deus. Quantos mandamentos são da antiga aliança? 10. Lembra? 10 mandamentos? No estudo da teologia, nós aprendemos que os 3 primeiros são mandamentos que você obedece a Deus. Os outros 7, você obedece a Deus em direção ao próximo. Exemplo, a partir do 4º mandamento: honrará teu pai e tua mãe. Então, eu honro meu pai e minha mãe e vou obedecer a Deus. 5º, não matarás. Então, eu não te mato quando eu estou brabo contigo e eu estou obedecendo a Deus. O 6º, não adulterarás. Então, eu sou fiel dentro do matrimônio e obedeço a Deus. Os 3 primeiros são diretos para Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E aí você vai perceber que quando Jesus responde para ele o que ele precisava fazer para ser bom, Jesus falou do 7, ele começou do 4 e ele terminou no não cobiçarás, porque o cobiçarás entra os 3 últimos, tá? O judeu, quando ele fala não cobiçar, é não cobiçar a mulher, não cobiçar a casa, nada, o escravo, o servo do teu próximo. Então, ele resumiu ali os 7, e aí o cara disse: tô dentro, Jesus, é para fazer isso? Eu tô dentro, eu obedeço esses 7. Aí Jesus mexeu nos 3 primeiros, que é quando você coloca Deus em primeiro lugar. Ele disse: então tá, querido, tu quer ser perfeito mesmo? Pega teu dinheiro, pega tuas propriedades, vende e dá para os pobres. E ali o primeiro mandamento foi quebrado: eu sou Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O dinheiro gritou e disse para ele: não faz isso. Os bens materiais, as escrituras dele falaram mais alto e disseram: não seja louco, você não sabe viver sem mim. Mas havia um outro espírito, o Espírito Santo em Jesus, dizendo: você não pode viver sem mim, Jesus. E você vai ter que escolher qual Deus você vai servir. Se você quiser uma vida próspera, próximo à tela, querida, está atrasado. Isso está no versículo ali, ó. Esse? Ah, não apareceu o versículo. Esse aí. Se você vai observar, querido, Jesus ofereceu para ele muito mais que ele tinha. Disse: você vai ter um tesouro no céu. Mas ele queria tudo para agora. Por isso que logo depois dessa discussão, se você continuar lendo o texto bíblico, você vai perceber que os discípulos começam a dizer para Jesus, porque foi forte, tá? Foi forte, vender tudo para seguir Jesus. Aí os discípulos chegaram: Senhor, mas desse jeito
Quem é que vai conseguir ser teu discípulo? Quem é que vai entrar no reino dos céus? Aí Jesus fala aquela palavra que você conhece. É mais fácil um camelo passar do que um rico. E por que você quer ser tão rico? Por que você quer tanto ser rico? Vamos dizer agora que não querem. Para, né, gente? Para, comigo aqui não, né? Agora não. Porque ele está dizendo, se você ficar, você não vai passar. Aí o apóstolo Pedro diz assim, Senhor, e quanto a nós, que já abandonamos tudo? Jesus olha para ele e diz, vocês vão ganhar 100 vezes mais nessa terra, na vida futura, com perseguição. Qual é um dos segredos da vida, querido? Tudo que você abre mão, Deus multiplica na sua vida. Aqui e também amanhã na eternidade. Os teólogos, eles dizem que o título que foi colocado na Bíblia é muito errado, que é Jesus e o jovem rico. Queridos, eles dizem é Jesus e o pobre jovem, porque tudo que ele tinha era dinheiro e mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É muito bonito isso, até mexer com os deuses e com os ídolos do nosso próprio coração. O apóstolo Paulo, ele nos avisou, queridos, desde sempre, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 4. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais. Assim ele disse que seria nos últimos dias. Eu pergunto, está ficando assim a humanidade? Eu vou continuar aqui. Avalia se realmente o que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, está se cumprindo nos dias de hoje. Desobediente aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Tudo começou com apegados ao dinheiro. É a primeira da lista. Nosso coração, você não precisa fazer força para se apegar a bens materiais. Você já viu duas crianças de um brinquedo só para brincar? Estão na fralda, gente. Põe duas crianças de um brinquedo só para brincar. Estão na fralda. Ninguém ensinou a bater, ninguém ensinou a morder. Sério, observa. Uma criança, para tirar o brinquedo quando ela quer, ela morde outra criança. Ela bate na outra criança. Camila, ninguém nunca ensinou aquela criança violência nenhuma. E a criança faz. Por quê? Porque está dentro de nós. Você se libertar do amor ao dinheiro é ir contra a sua própria natureza. A pior coisa é uma pessoa estar num ambiente como esse, ou um pregador como eu estar, e pensar que ele está pregando para os outros, e esquecendo da própria natureza dele. Por isso que muitos chamam os cristãos de hipócritas, porque falamos disso, mas levamos uma vida consumista, vaidosa, nos comparamos com os outros nas redes sociais, queremos ter a vida dos outros, o conforto dos outros, o estilo dos outros. E eu digo para você, quando eu sou o Senhor teu Deus, quando esse mandamento se cumpre na nossa vida, nós temos paz. E nós podemos ser nós mesmos, em todos os lugares, e sermos felizes com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Existe um antídoto para o egoísmo. Existe um antídoto para todos esses males que o apóstolo Paulo falou. O primeiro é gratidão, contentamento. Se você for grato e contente com o que você já tem, muda a sua mente, muda a sua mentalidade, e também você se torna
generoso. Você consegue repartir, porque você entende que você é um mordomo. Carlito Paz, outra frase que ele traz do seu livro: a verdadeira generosidade não se limita a dar qualquer coisa, mas compartilhar o melhor. Aquilo que guardamos se perde, o que gastamos se desfaz, mas o que entregamos permanece vivo, transformando vidas e causas. A generosidade deixa marcas eternas. Queridos, eu e a minha esposa, decidimos algo para nossa casa: ensinar os nossos filhos a serem gratos. Você quer saber se o seu filho é um filho bom? Quando ele começa a trabalhar, a mãe faz comida, ele não gosta da comida, o que ele faz? Ele pega o celular dele, vai para o quarto e chama um iFood. A maior herança que nós podemos dar aos nossos filhos é ensinar: sentou na mesa, agradeça. Pode ser um pão seco. Não torça o nariz. Não reclame. Porque se os nossos filhos tiverem isso na vida deles, eles vão atrair a prosperidade. Se eles forem rancorosos com o que Deus está dando para eles, eles vão atrair a escassez. Se tu ama a alma do teu filho e o futuro do teu filho, ensina a ser grato. 3. Obedeça com prontidão. Mas o jovem, versículo 22, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Querido, se Jesus tivesse me convidado para segui-lo, eu tivesse a oportunidade de estar diante de Jesus, Jesus dissesse: só tem uma coisa, para me seguir primeiro sobe o Monte Everest, sobe, desce e vem. Eu faria, cara. É Jesus. Se ele dissesse para mim qualquer coisa, não, e outra, o Criador do céu e da terra ainda disse: eu estou te garantindo um tesouro. Vai ter um tesouro para ti. Cara, aquele que está falando não mente. Se ele dissesse qualquer coisa, anda de pé descalço, anda de joelho, pula num pé só, eu faria. E ele falou de uma coisa que é a coisa mais fácil que existe, quando nós não temos ídolos no nosso coração. Cara, só tem o seguinte: não tem como tu me seguir e ser dono de tudo que tu é dono. Vende. Dá para os pobres, então me segue. Ele ia ganhar 100 vezes mais, mas ele não conseguiu crer nas palavras de Jesus. Irmãos, hoje, graças a Deus mudou. Há anos atrás nós entrávamos numa igreja, onde eu me converti não era assim, mas depois eu fui descobrindo que era. Com todo respeito, e nós temos que ter respeito, em muitos ministérios que você vai, o pastor é semi-analfabeto. Se você tirar o pastor ali do púlpito da igreja, ele não tem mais o que fazer da vida. Tomil, o cara está ali, ocupando aquele lugar, porque ele não quer trabalhar em mais nada, porque ele não tem qualificação, ele não tem preparação, e ele deu um jeito de virar pastor. E aí fica muitas vezes incomodando, perturbando. Mas, hoje, nós temos pastores que estudaram, são qualificados, mas também não serve. O povo também não. O pastor ele não precisa da igreja, ele está ali por amor, porque ele ama. Ele abriu mão de alguma coisa e ele diz assim: eu estou servindo a Deus por amor. Aí também é um problema. Porque o problema nunca foi o pastor ser qualificado ou ser semi-analfabeto. É o coração, irmãos. É o coração. E hoje, nós não vemos mais, queridos, lá fora no mundo. Nós estamos vendo dentro da igreja
um amor às coisas materiais. Vemos pastores hoje sem qualificação, vivendo uma vida vaidosa, relógios de ouro, carrões, resort, conforto. E isso, queridos, faz com que esses pastores transmitam para o povo esse modelo de vida, de ostentação. E o povo dentro da igreja está adorando Jesus, mas o seu coração está apegado às coisas materiais. Você quer uma vida sem estresse? Seja livre. Você quer uma vida sem estresse? Seja livre. Que Deus colocou na tua mão, que coube na tua mão é para ti. Mais do que isso é desgraça na tua vida. E Deus sabe. Irmãos, eu não tenho uma multinacional porque Deus sabe que eu não tenho estrutura emocional para isso. Tem coisas que eu e a minha esposa não queremos. Nós podíamos nos endividar, trabalhar. Eu estava conversando com o irmão Rafael, da Raquelzinha. Ele trabalhou um tempo como consultor financeiro de uma grande corretora do Brasil. Ele atendeu pessoas do Brasil inteiro. E ele falou para mim, assim, que o caso que mais chamou a atenção dele, uma psicóloga, 40 mil reais por mês ela ganha. Depois da primeira semana, ela não tem mais nada. Tio Oda, tem mais nada. A mulher já está com quase 50 anos. Aí ele perguntou, como é que você está se programando para o fim da vida? Porque você não vai ganhar todo esse valor até o fim da vida. Aí ela falou para ele, não sei. Não comprou casa, vive de aluguel num lugar caríssimo de luxo. Uma pessoa que não tem organização nenhuma, ela está vivendo o hoje, do bom e do melhor. Qual vai ser o nível de depressão e de estresse o dia que ela não puder mais ter esse estilo de vida? Eu e minha esposa, irmãos, nós temos um carro só. E às vezes eu dou o carro para ela, eu ando de bicicleta aqui em Rio do Sul. E está tudo certo, eu não estou falando isso aqui para alguém pensar que eu sou humilde e não sei o quê. Porque nós não temos condições hoje de ficar gastando para manter 2 carros. Eu não tenho tempo, irmãos, para cuidar de um carro. Vou ter 2. Porque você sabe como é que é ter 2 carros. Ivonei, é trocar óleo, é mecânica, calibrar pneu, é manter limpo. Eu já não consigo manter limpo um. Porque eu quero 2. Tem mais gente que se identificou agora comigo. Bom, a gente não tem tempo, irmãos. A gente que serve a Deus, nós que servimos a Deus, irmãos, a gente é tão focado em almas, em avivamento. Ontem, o irmão aqui que tem a lavação, ontem ou anteontem, mandou para mim uma mensagem. Aí eu me dei conta que faz 40 dias que eu não lavo o meu carro. Não é por dinheiro, é por falta de tempo, não tem como deixar o carro parado. Nós sempre estamos com muita coisa para fazer. Então, queridos, você precisa entender que Deus, ele tem uma vida projetada para você. E a vida do outro não é para você. O que ele pede para você, você precisa obedecer. Se você obedecer, você vai ter tranquilidade dentro do seu coração. 4. Descubra o poder da simplicidade e contentamento. Provérbios 16, 20. Quem considera atentamente a instrução, prospera. E bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O estresse financeiro rouba a paz, enfraquece relacionamentos. Nós chamamos as coisas materiais de bênção. Um casal consegue comprar uma casa, daí eles dão um testemunho, eles trazem a chave aqui, às vezes trazem a escritura, pastor, queremos consagrar a Deus, e nós nos alegramos, glória a Deus, mais uma família, conseguiu comprar uma casa, aleluia, só que 3, 4 meses depois, o casal está brigando, porque fizeram conta de padeiro. Sabe como é que é o brasileiro? O brasileiro faz aquela conta assim, eu ganho tanto e vai dar tanto a prestação, o financiamento da casa, e vai dar certo, e assim eles vão lá e compram. Ele não botou
Maico, não botou a gasolina, ele esqueceu que ele vai ter que trocar o óleo. É questão de tempo. Aquela casa que foi chamada de bênção, está o casal brigando. E aí eles vêm, eu estou dizendo o que eu vejo. Na minha frente, primeiro os dois vieram felizes. Agora na minha frente, ela, geralmente a mulher, tá? Não é o contrário, mas geralmente a mulher. É ele que queria a casa. Aí o cara diz assim, não, mas foi ela que viu e ela insistiu que tinha que ser aquela e eu queria agradar. Mas foi tu que começou com essa história de sair do aluguel. Os dois começam a brigar. Eu pergunto, é bênção de Deus? Se não tem paz, não é bênção. Descubra o poder da simplicidade. Vou falar para você uma verdade. Fique com isso na sua mente. Na vida cristã, menos é mais. Alguém pode ficar endemoniado, mas eu vou repetir. Na vida cristã, menos é mais. Eu desejo que você alcance todos os seus sonhos. Eu desejo e eu declaro sobre a sua vida que os teus projetos vão se cumprir. Mas escuta, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter família abençoada, protegida. Diga aí onde você está, eu recebo. Porque se você está abrindo empresa, se você está comprando, você está conquistando, e isso está te tirando o sono, não é Deus que está te dando. Era melhor ficar com menos. Conheci um pastor chamado Joel Engel. Não sei se alguém conhece ele. Cara, é aqueles profetas malucos. Ele é muito usado por Deus e ele é muito polêmico. E ele era profeta e empresário. E foi a primeira vez, depois do meu próprio pastor, que eu vi isso acontecer. Ele chegou um dia e diante da igreja assim, Deus falou para mim que a palavra dele é verdadeira. A partir de hoje eu estou dando tudo. Ele pegou, deu a empresa para um irmão na hora do culto. Deu a empresa para um irmão, deu a casa para outro, Sônia, deu o carro, tudo. E a família dele já tinha vindo com a mala. A mulher desse cara tem que ser muito corajosa. E a família tudo com a malinha ali, paradinha. Ele disse, gente, se Deus é verdadeiro, Ele vai me dar 100 vezes mais. Fez isso, essa loucura. Tu acredita que isso aconteceu? Foi 100 vezes mais. Aí depois que ele estava no 100 vezes mais, ele chegou de novo diante da igreja, porque ele não é o pastor principal, né? Tem um outro pastor. Chegou de novo diante da igreja, pastor, hoje Deus está falando comigo, posso dar um testemunho? Aí o pastor dá o microfone para ele, ele diz, pastor, vocês lembram? Há 7 anos atrás, que eu dei tudo, olha como que Deus fez na minha vida, hoje Deus está me mandando de novo. Aí todo mundo já ficou assim, porque aquele dia ele deu, todo mundo ficou assim, será que serei eu hoje o abençoado? De novo, irmãos, aí deu muito mais. E ele fala no final, se a palavra de Deus é verdadeira, vocês vão ver eu e a minha família muito melhor daqui a um tempo. O que aconteceu? Irmãos, eu nunca vi alguém ter o coração livre dos bens materiais e não receber mais bens materiais. Mas já vi pessoas serem apegadas a bens materiais e irem cada vez perdendo mais. Porque Deus, Ele tem ciúmes do teu coração. Deus vai tirar tudo da tua vida que te rouba dEle e da presença dEle. Por que nessa hora ninguém dá amém? Ninguém fala aleluia? Ninguém fala... Porque se o teu coração está em Deus, pode dar amém. Agora, se o teu coração não está, o que tu começa? Posso dar uma dica? Renda-se. Renda-se. Porque você é apenas um mordomo. Você não veio com essas coisas e você não vai com essas coisas. Eu nunca vi, irmãos, eu já fiz alguns cultos fúnebres. Eu nunca vi caber mais do que a própria pessoa no caixão. O dia que isso aconteceu, eu falo para você, pode se apegar que você vai conseguir levar. Quinto e último. Seja um canal de bênçãos
e propósitos. Amém? Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Deus nos abençoa para sermos instrumentos e abençoar outras vidas. Eu e a minha esposa temos um pacto de sempre se cumprir na nossa vida. Eu sei que não é muito legal eu falar isso aqui, porque sempre tem gente que se aproveita quando a gente conta, mas eu vou falar. Mateus 5,42, dá a quem te pede e não vires as costas a quem deseja lhe pedir emprestado. Nós sempre temos um valor separado para ajudar pessoas. Gente, vocês não imaginam, ficam dando o meu WhatsApp, o pessoal pensa que eu sou empresário. O pessoal pensa que na nossa igreja, irmãos, pastor não trabalha com dinheiro, tá? O pessoal pensa que nós mexemos com dinheiro. Fica me mandando WhatsApp, gente, pedindo. Eu não tenho acesso ao dinheiro da igreja. Não tenho. Na nossa igreja é assim, tá bom? Então, o que eu posso fazer é dar do meu. Só que, irmãos, é infinitamente menor do que a ajuda que aquela pessoa imagina que vai receber. A pessoa acha que eu sou empresário, só pode. Então, o pessoal fica achando o meu WhatsApp para pedir ajuda. E você sabe que se o pastor disser não, o que eles vão dizer? Porque esse pastor não é verdade? Eles vão encher os teus ouvidos. E você tem que aprender, inclusive, a cortar e a repreender esse tipo de conversa. Porque, meus irmãos, eu vou falar algo para você. Quem é abençoado, compartilha e dá. Quem não é abençoado, é escasso e necessitado. O abençoado, ele é grato. Porque ele olha para aquilo que Deus colocou na mão dele e ele diz, amém. Ele olha para a casa dele e diz, Senhor, é a melhor casa que eu poderia morar. Pode estar na enchente, como a minha. Eu moro na enchente, mas é feliz dentro daquela casa. Mas vai vir enchente de novo. Tá bom, vamos pegar nossas coisas de novo, levar para cima e não tem problema, irmãos. Vida que segue, batalhas e vamos continuar vencendo, mas com gratidão a Deus. Pessoas sem gratidão caem em armadilhas. Somos mordomos das coisas de Deus e por isso temos paz no nosso coração. Alguns empresários dessa igreja fizeram o voto de consagrarem a empresa a Deus e eles serem funcionários, de Deus ser o CEO, ser o majoritário da empresa. Claro, irmãos, isso não no papel, né? Isso é no mundo espiritual, tá? Antes de ninguém fazer confusão aqui. Irmãos, e o cara disse assim para mim, eu sofria quando eu via o faturamento baixar. Depois que eu entendi que se eu entreguei a Deus, eu sou o empregado. Eu olho meus empregados, se está em crise, se não está, é final do ano, eles estão ali comemorando o 13º, e o patrão, né, Tomilton, já teve funcionário, sabe como é que é? E eles estão felizes. E Deus falou para mim, olha o que um empresário não pedir permissão falou para mim. E Deus falou comigo, assim eu quero ver você também, porque essa empresa não é mais tua. Você vai para casa curtir, segunda-feira você volta a trabalhar e a pensar nas coisas, porque agora o dono da empresa sou eu. E ele disse que ele foi liberto emocionalmente, depois que ele se tornou patrão. Doutor João, pega a tua clínica e entrega para ele. E aí tu vai ver que aquela tranquilidade que as funcionárias, os funcionários têm, porque chega lá, está tudo pronto, tem quem se incomoda, essa tranquilidade estará dentro da tua alma também. Concluindo, meus irmãos, o que você tem feito com o que Deus lhe confiou? No final das contas, a grande questão da vida é que o Senhor vai pedir-lhe contas quando você chegar no céu. Eu pergunto, o que você fez com o que Deus te confiou?
A pergunta mais importante agora: quantas pessoas estarão no céu por causa da sua generosidade? Ou quantas pessoas não estarão por causa da sua avareza ou descaso? Que seja próspera a tua vida material, como próspera é a tua alma. Que o teu espiritual seja tão pleno que eu possa declarar hoje, assim seja também a tua vida material. Na verdade, o que as pessoas vivem com o seu dinheiro é um reflexo do relacionamento que elas têm com Deus. É uma coisa muito atrapalhada, sem sentido, sem propósito. É só um reflexo. Eu quero desafiar você nesses 40 dias de estudo da palavra a receber sabedoria do alto, discernimento. Que o seu coração diga assim: Deus, eu quero me aprofundar no conhecimento, na revelação e na sabedoria que tu tens para mim. Eu quero liberar uma palavra profética para você de Provérbios capítulo 10, versículo 22. Vamos ler juntos? A bênção do Senhor a prosperidade bíblica, que ela possa entrar no teu coração, na tua agenda, possa entrar na tua família. Não falte semana que vem fé em Deus e sábia administração. E nós queremos orar não serão com todos hoje, mas nós queremos orar em especial com aquelas pessoas que vão fazer a jornada 40 dias. Aos domingos, são 7 domingos, você vai receber um estudo. Você vai ter esse esboço para você se aprofundar mais ainda. No LGF, nós vamos refletir sobre como vamos praticar, quais são os desafios ou obstáculos que temos para adotar na nossa vida. No caso, essa semana, uma vida sem estresse na parte financeira. Então, líderes de LGF, tio Oda, não é para fazer questões teológicas, filosóficas no LGF. A pergunta é: Rolf, como podemos viver essa palavra? Vamos praticar. O que está nos impedindo de praticar? E eu quero orar porque tudo na vida precisa de foco. Não tem problema se apenas uma pessoa quiser receber oração. Não tem. Porque eu prefiro orar então por essa pessoa que vai dizer assim: não, nesses 40 dias o meu foco vai ser esse. Eu vou fazer os 7 domingos, vou estudar, porque eu quero adotar um estilo de vida próspero e bíblico, que não está sendo mais pregado, irmãos. Tem muita igreja que as coisas se desvirtuaram. Aproveite esse momento de alinhamento com a palavra de Deus. Então nós queremos orar. Quem serão as pessoas que farão essa jornada? 7 domingos. Nós queremos cobrir a sua vida e a sua casa de oração. Fique em pé no seu lugar. Só aqueles que querem. Todo mundo é bem-vindo, a porta está aberta, mas nós queremos orar com esses que estarão nos 7 domingos. Você tem certeza? Essas jovens senhoras, senhoritas, 7 meninas, vocês são tão novas, vocês têm certeza? Vocês querem conhecer a vida prosperamente bíblica? Então nós vamos agora entrar em oração. Abra sua mão em direção ao céu. Senhor, começando aqui do meu lado direito, eu oro, estende a tua destra, ó Deus, e começa agora a iluminar o teu povo, que as trevas, a confusão, seja afastada desta vida e desta casa, também desta profissão, desta empresa, desse trabalho e desse projeto de vida. Senhor Jesus, que os demônios de escassez, os demônios de roubo, oh Pai, de confusão, estejam sendo afastados da vida dessa pessoa.
aquele que está hoje depressivo no seu trabalho, desanimado no seu trabalho, que não está vendo perspectiva nem futuro com aquilo que as suas mãos têm se esforçado. Senhor, vem fazer um milagre durante esses 40 dias. Deus, vem abrir portas do céu. Pai, que seja um tempo de revelação e dos teus filhos conhecerem uma vida sem estresse por causa do coração rendido. Eu declaro, haverão casamentos melhores, haverão famílias melhores. Senhor, aqueles que são jovens terão um futuro melhor. Aqueles que já são mais velhos terão mais descanso, sofrerão menos por causa dessas coisas. Traz a tua bênção, Senhor. Chega, ó Deus, aqueles que estão também com o nome sujo, aqueles que estão passando vergonha porque não conseguem pagar, mas tu conheces o coração, tu sabes, ó Deus, que eles não queriam ter chegado nesse ponto, caíram em armadilhas, foram enganados, caíram na tentação do próprio coração, foram atrás da cobiça, de se comparar com outros. Agora, Pai, vem limpar o coração. Serão 4 dias de uma revolução na nossa mente, no nosso coração, em nossas emoções, uma revolução na nossa vida espiritual. Quem crê, quem recebe, diga amém, em nome de Jesus.